Bom, então boa noite para vocês, quintos anos. Eu vou compartilhar aqui a nossa aula sobre responsabilidade civil, parte 2. E ao final da aula de hoje, assim como na semana passada, eu vou trazer para vocês alguns exercícios de concurso para nós discutirmos sobre responsabilidade civil. Eu acho que fica bem legal desse jeito. Nós vemos o conteúdo e depois discutimos um pouco de questões de concurso. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu arquivo. E aí, assim que eu acabar a aula, eu vou colocar lá no AVA para vocês a aula gravada e a aula escrita, tá bom? Teve uma turma da semana passada que eu já compartilhei o documento e a aula gravada e eu fiquei devendo para as demais. Mas hoje a professora já regulariza tudo isso, se Deus quiser, tá bom? Então, vamos lá. Da responsabilidade civil, parte específica, porque na semana passada eu havia colocado a parte geral. Hoje nós vamos trabalhar os artigos 927 e seguintes do Código Civil, tá? Bom, vocês vão perceber que os artigos 927 seguintes, eles vão tratar sobre responsabilidades dos pais em relação ao menor, do empregador em relação ao empregado, do hospital em relação ao consumidor e assim por diante. Então, eu trouxe tópicos pequenos para a gente aqui abordar um pouquinho de cada tópico, tá bom? Então, primeira opção aqui, olha, responsabilidade civil do incapaz. Bom, o que a lei traz sobre a responsabilidade do menor? A responsabilidade do menor, ela é subsidiária e mitigada. O que isso quer dizer? Inclusive, prestem atenção, porque nós faremos um exercício ao final da aula. Bom, subsidiária porque somente responde pelo que causar, perfeito? E pelo entendimento de que, em primeiro lugar, quem vai responder são os pais, perfeito? E mitigada porque a responsabilidade deve ser por equidade, o que implica em exceção ao princípio da restituição integral do dano previsto. Por exemplo, se restar provado que a reparação integral do dano vai prejudicar a subsistência do menor, nesse caso, é possível que a responsabilidade prestada por ele seja mitigada, ou seja parcial, tá bom? Então, não se esqueçam, todas as vezes que nós falarmos sobre responsabilidade do menor, nós estaremos falando sobre responsabilidade subsidiária e mitigada. O artigo 928, parágrafo único do Código Civil, ele traz a teoria do patrimônio mínimo, ou seja, fundada no princípio da dignidade da pessoa humana, que garante um núcleo intangível do patrimônio para a garantia do mínimo existencial material. É o que eu acabei de explicar. Se a reparação for trazer implicações na subsistência do menor, nesse sentido, então, essa reparação não vai poder ser integral, tá bom? E essa proteção, olha que interessante, essa proteção ao patrimônio mínimo também implica aos seus responsáveis. Responsáveis de quem? Do menor, tá bom? A vítima deve buscar a reparação contra os responsáveis pelo incapaz, ou seja, pais, tutores e curadores. Em caso de incapacidade financeira dos responsáveis, a responsabilidade recairá sobre o incapaz. Se os responsáveis tiverem capacidade financeira, não haverá como responsabilizar aquele. Então, algumas pessoas perguntam, quando você vai demandar em juízo contra
um incapaz por causa de responsabilidade dele. Vai haver um litisconsórcio passivo necessário ou facultativo simples? Acertou quem disse a segunda opção. Você não precisa incluir no polo passivo ambos. Primeiro você persegue o patrimônio do responsável pelo menor. E em caso de impossibilidade financeira, por falta de condições, aí você persegue, havendo, se houver, patrimônio em nome do menor. Tranquilo? Bom, outro tópico que a professora trouxe. A indenização em favor de terceiro inocente no caso de ato ilícito. Então, vejam, de acordo com o artigo 188 do Código Civil, não constituem atos ilícitos os atos praticados em legítima defesa, exercício regular do direito ou estado de necessidade. No fim dessa aula, a professora trouxe um pouquinho mais de explicação sobre essas excludentes, tá bom? No entanto, é possível que, ao praticar o ato ilícito, amparado por qualquer dessas excludentes mencionadas, o sujeito viole o direito subjetivo de um terceiro inocente. E, portanto, diante desse terceiro, ele vai ser responsável. Só que depois ele vai poder entrar contra, com uma ação agressiva, uma ação regressiva contra o causador do dano, tá bom? Então, se a pessoa lesada ou o dono da coisa danificada não concorreu de qualquer forma para o ato, assistir-lhe-á o direito à indenização do prejuízo que venha a sofrer. Por óbvio, o autor do dano terá direito a essa ação regressiva contra quem causou o dano. Então, um exemplo, eu estou caminhando na rua e eu percebo que um carro desgovernado vem vem em minha direção. Então, ou eu tenho a opção de, num estado de necessidade, salvaguardar a minha vida, ou causar ali um prejuízo a uma vitrine de uma loja, me jogando ali para a vitrine para salvaguardar a minha integridade física. Nesse sentido, eu não tive intenção, eu não tive dolo de quebrar a vitrine do empresário, mas à medida que eu violei a vitrine dele, eu devo ressarcir os prejuízos deste ato que eu causei. E nada me impede que depois eu entre com uma ação regressiva contra o motorista desgovernado e, por que não, também contra, em face do proprietário do veículo, para pedir a lesão, a reparação pelo dano que me foi causado. Tranquilo? Outro tópico que a professora trouxe também foi aqui a responsabilidade civil e empresas, além dos empresários individuais. Então, vejam, tais sujeitos respondem independentemente de culpa pelos produtos postos em circulação. Trata-se de uma responsabilidade objetiva, perfeito? Então, nós, como empresários, somos responsáveis, somos avalistas de todos os serviços e produtos que colocamos à disposição do público. E aqui eu ainda trouxe a observação de não esquecermos do artigo 14 do CDC, que vai tratar especificamente das relações de consumo, onde todos os fornecedores serão responsáveis de forma objetiva sobre os produtos e serviços colocados em circulação. Tranquilo? Bom, outro tópico que a professora trouxe também foi sobre a responsabilidade civil por fato de terceiro ou de outrem, previstos no artigo 932 do Código Civil. Gostaria que vocês lessem esses artigos depois, tá? A responsabilidade vai ser objetiva e o que ele afirma? Em regra, todas as pessoas enumeradas no artigo 932 do Código Civil
possuem ação regressiva contra os autores diretos dos danos, tá? Nós vamos ver que cada inciso do artigo 932 traz uma hipótese diferenciada. O primeiro vai falar sobre menor, outro vai falar sobre hotéis, outro vai falar sobre empresários e assim por diante. E em todas essas situações, por exemplo, o hospital vai responder junto com o médico. Então, a responsabilidade do hospital vai ser sempre objetiva e a do médico com o profissional liberal, artigo 14, parágrafo 4º do CDC, vai ser sempre subjetiva. Mas se lá na frente, lá feita a instrução probatória, se o hospital conseguir provar, por exemplo, que foi o seu empregado, foi o seu médico que foi responsável pelo erro, então o hospital depois pode entrar com uma ação regressiva em face do seu funcionário, perfeito? Só quem não vai ter direito aqui, nas hipóteses do artigo, dos incisos aqui 932, os pais sobre os filhos, tá? Os pais nunca poderão entrar contra os seus descendentes, tá? Então, eu coloquei, olha, excepcionalmente, o direito de regresso será vedado, é uma exceção. A vedação ocorrerá quando o causador do dano for descendente do responsável, no caso, pais e filhos, né? Seja esses descendentes absolutamente ou relativamente incapazes, tá bom? Nós temos um enunciado número 450 da Jornada de Direito Civil, que afirma o seguinte: considerando que a responsabilidade dos pais pelos atos danosos praticados pelos filhos menores é objetiva e não por culpa presumida, ambos os genitores, no exercício do poder familiar, são, em regra, solidariamente responsáveis por tais atos, ainda que estejam separados, ressalvado o direito de regresso em caso de culpa exclusiva de um dos genitores. Prestem muita atenção nisso, porque caiu uma questão em concurso que derrubou muitos candidatos, e eu trouxe essa questão no fim da aula hoje. Por ora, nos basta entender que o enunciado 450 da Jornada de Direito Civil afirma que, independente dos pais estarem juntos ou separados, ambos são solidariamente responsáveis pela integridade física, psíquica, material e moral de seus filhos, tá bom? É possível que em situações específicas e excepcionais, um dos pais possa não responder, como o exemplo de estar sendo vítima de alienação parental, porque o cônjuge guardião impede qualquer contato com a criança. Apenas no caso concreto é possível apurar se tais situações excepcionais são dignas de tutela. É muito difícil para quem estuda direito de família, é muito difícil provar uma alienação parental. Perfeito? A alienação parental, ela é tão frágil, ela é tão vulnerável quanto o abandono afetivo. São temas relativamente novos e são temas que exigem provas robustas para que tenham apreciação e convencimento do judiciário. Nesse sentido, não basta você pleitear, você demandar. Você vai ter toda aí uma prerrogativa, você vai ter todo um árduo exercício de convencimento para que você tenha direito a isso e prove e convença o julgador, tá bom? Bom, aqui dizendo, e continuando o raciocínio, ainda que pais e filhos não residam no mesmo local, persiste a responsabilidade civil
dos ascendentes sobre os descendentes. Claro que essa responsabilidade perdura até a conquista da maioridade. Claro que se o filho é incapaz, né, essa manutenção da integridade vai persistir pelo tempo em que persistir a sua incapacidade. Mas, via de regra, quando o adolescente completa a maioridade, ele passa a responder pelos atos da vida civil. Tranquilo? Bom, em relação ao artigo 932, inciso 3 do Código Civil, vai falar sobre a responsabilidade do empregador sobre o empregado. Então, provada a culpa do empregado, se praticou o ato no trabalho ou em razão dele, o empregador responde objetivamente e em relação à vítima, ambos de forma solidária. Existe um termo que nós utilizamos aqui, que é a culpa em elegendo. Todos nós elegemos companheiros, maridos, esposas, nós elegemos funcionários em nossas empresas, e a partir do momento que nós elegemos, nós somos responsáveis por essas escolhas. Então, se você contratar um funcionário que, em razão do serviço, faça algo que traga responsabilidade, você vai ser responsável por isso. Professora, mas e se ele violou a minha ordem, o meu comando? Não interessa. Já é pacificado um entendimento de que, mesmo nesse caso, o empregador vai ser responsável. Nós temos um exemplo que uma vez caiu numa prova da OAB, acho que eu sempre comento isso em sala de aula. O sujeito tinha uma roça, uma plantação, e contratou uma empresa para colocar ali, para distribuir veneno, né, na sua plantação. E a empresa que foi contratada, de forma negligente, ela passou o veneno de modo que trouxe consequências negativas para a plantação do vizinho. E aí o exercício perguntava quem seria responsável por isso. E a resposta completa dizia que seria responsável tanto a empresa que agiu de modo negligente, mas o agricultor que contratou essa empresa, porque ele elegeu mal, porque ele não teve uma escolha de uma pessoa idônea para ir até o local e assim por diante. Então, à medida que você elege mal, você passa a ser responsável por isso. É muito importante isso, porque nós estamos o tempo todo escolhendo e elegendo pessoas para nos representar. E isso pode trazer consequências gravíssimas até a nossa esfera, tá bom? Bom, ainda que os atos sejam contrários à ordem do empregador, haverá responsabilidade. Não há necessidade de vínculo empregatício. Então, nesse caso, responderia aquelas hipóteses de empregador eventual, diaristas e terceirizados. Olha, a eventual terceirização não afeta a responsabilidade do empregador quanto aos atos do empregado terceirizado. Tudo bem? Bom, os hotéis, albergues e as instituições de ensino, entre outros, respondem de forma objetiva pelos danos causados a terceiros pelos seus hóspedes, moradores e professores ou educandos. É essencial que haja um nexo causal entre o ato praticado pelo autor ou ofensor e a atividade destas instituições. Engraçado, o ensino universitário não é abrangido por esta regra, apenas instituições aqui particulares. E outra, se for instituições, hotéis, instituições de ensino particular, você tem incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo? Artigo 932, inciso 5 do Código Civil. São responsáveis pela reparação os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. Então, todos aqueles que participam e são beneficiados com a ocorrência de um crime serão responsabilizados na medida, proporção de sua participação. Tranquilo? Bom, sobre a responsabilidade civil e criminal. Bom, a responsabilização civil e criminal, elas são independentes entre si. Quer dizer que você pode buscar a reparação apenas criminal. Em contrapartida, você pode requerer a responsabilização apenas civil. E por que não ambas? Perfeito? Ambas. Só que essa independência, ela é relativa, pois há determinadas questões que, se decididas no juízo criminal, elas impedem uma nova análise na instância civil. Quais seriam estas matérias? Essas matérias seriam relativas à materialidade e autoria. Perfeito? Então, quando estas matérias forem discutidas no criminal, elas, em tese, não poderiam ser mais confrontadas ou impugnadas na instância civil para fins de responsabilidade. Professora, eu posso perder no criminal e ganhar no civil? Perfeitamente. Mas o que a gente quer dizer é que a responsabilidade civil e criminal, elas são independentes entre si. Mas essa responsabilidade, ela é relativa. Por quê? Porque não é absoluta, não só por causa disso, mas é pelo fato de matérias que digam respeito à existência do fato e autoria, se tratadas no aspecto criminal, elas não vão poder ser mais confrontadas no civil, tá bom? Nada impede também que, enquanto a matéria está sendo discutida no civil, no criminal, você peça o sobrestamento no civil. Perfeito? Bom, responsabilidade civil pelo fato da coisa. Então, quem vai falar sobre isso são os artigos 937 e 936 e 937 do Código Civil. A lei civil disciplina a responsabilidade civil do sujeito provocada por uma coisa que está a ele vinculada. Perfeito? Então, o dano é provocado pela coisa. Mas como a coisa é vinculada a um sujeito, esse responde pelo fato da coisa. Então, é muito importante aqui que exista um liame, um vínculo ou uma ligação entre o sujeito e a coisa. O exemplo clássico que nós temos são os animais de estimação, perfeito? Então, toda vez que o seu animal ele causar um dano a outrem, a responsabilidade do dono do animal vai ser responsabilidade objetiva. Eu lembro uma vez, no juizado, que uma mulher, ela tinha ido levar o carro no Lava Jato, e quando ela chegou na empresa, o cachorro estava solto. O cachorro devia ser ou do dono, ou da empresa, enfim. E o cachorro veio, do jeito que ele veio, ele mordeu o nariz da cliente. Mordeu, ele praticamente arrancou o nariz da cliente. Ela, obviamente, precisou tomar uma vacina antirrábica, precisou fazer uma cirurgia no nariz para reconstruir o nariz dela. E, obviamente, a empresa foi responsabilizada. Na defesa, eu me recordo que a defesa alegou que havia a sinalização no portão de
cuidado, né? Cão bravo presente. Mas ela juntou fotos na inicial do portão sem qualquer sinalização. E mesmo que houvesse a sinalização, era dever da empresa cuidar da segurança dos seus clientes. Então, o animal, caso tivesse ali um potencial risco de causar dano a alguém, ele deveria, pelo menos de dia, ficar preso, que não foi o que aconteceu, tá? Bom, o dono do animal não está de tudo perdido. Ele vai poder arguir duas excludentes. Quais seriam essas excludentes? Fato da vítima, então, fato exclusivo da vítima, a vítima que causou o acidente, ela que incitou o animal, ela que deixou o animal ali raivoso, excitado, enfim. E também a força maior, porque sobre a força maior não há o que a gente fazer, perfeito? Então, nesse sentido, se o dono do animal conseguir provar que em nenhuma outra circunstância outro resultado poderia ser esperado, ele consegue ainda se isentar dessa responsabilidade. Bom, outra responsabilidade sobre coisas são também as coisas que caem do edifício em construção. Por isso que quando a gente trabalha, assim, quando a gente vê obras no meio da cidade, é comum você ver aquelas redes de proteção em volta do prédio. Não é à toa que isso acontece. Por quê? Porque a construtora e o dono do prédio, elas têm responsabilidade sobre tudo que caia, né, do prédio. Então, o proprietário, ele vai poder ter ação de regresso contra o antigo dono ou contra o construtor, se provar exclusiva responsabilidade deste. A responsabilidade é objetiva. Professora, e se eu sou inquilino do prédio, eu moro no prédio e cai um vaso ali? Quem vai ser responsável? O proprietário ou o inquilino, né? Então, olha aqui, olha, a gente vai falar sobre isso. Coisas que são lançadas do prédio. A responsabilidade objetiva deve ser imputada ao sujeito que habita o prédio ou local de onde a coisa foi lançada. A responsabilidade não é só do proprietário, mas de qualquer pessoa que tenha o dever de guarda sobre o prédio. Então, o proprietário vai ser responsável? Vai. Mas se ficar provado que ali residia um inquilino e que ele não teve cautela, nesse sentido, vai haver uma responsabilidade solidária entre o inquilino e o proprietário. Por que o proprietário responde, professora? Culpa em elegeu mal. Ah, professora, então eu não vou eleger ninguém. Não vai alugar também. A gente precisa estar elegendo o tempo todo, no nosso cotidiano, pessoas. E claro que uma hora ou outra a gente vai ter problema. Isso é inevitável, tá bom? O que é importante? Ter precaução. Sempre exija, né? Você vai comprar um imóvel ou vender, exija antecedentes cíveis, criminais, certidões negativas. Isso não é exagero, é precaução, tá bom? Artigo 938. Se não for possível identificar qual é a unidade, responderá o condomínio, o coletivo, com a possibilidade de ação regressiva em relação ao condômino responsável. É difícil achar o condômino nessas horas, mas não é impossível, tá bom? Bom, responsabilidade civil pela cobrança de dívida paga ou vincenda. Quem vai falar sobre isso são os artigos 939 e 940 do Código Civil. Bom, primeira hipótese que a gente tem aqui. O credor
E esse artigo eu adoro ele. Eu já consegui ganhar ação graças a ele. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Uma vez, um cliente lá do escritório, ele comprou um caminhão por 60 mil reais. E ele havia pago 45 mil reais do caminhão. Faltavam 15 mil fora atualização. O credor, que tinha direito a 15 mil, quando ele procurou uma advogada, a advogada falou assim, quer saber? Eu vou cobrar os 60 mil de novo. Porque se ele não tiver prova que pagou os 45 mil, a gente leva o dinheiro de novo. Deve ter sido o pensamento dela. Quando a gente foi fazer a contestação, eu aleguei o artigo 940, que vocês vão ver. Toda vez que você demanda dívida já paga, a pessoa tem direito de cobrar até em dobro o valor que ela já pagou. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente, né, nesse caso, prova a má-fé e pede em dobro pelo valor que foi cobrado a mais. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde por projeto que deve cair. Importante excluir a responsabilidade do proprietário. Olha, Lucas, né, voltando aqui na questão do proprietário. É complicado, né? Eu entendo a sua discordância, tá? Mas veja bem, e deixa eu trazer um caso para você então. Quem você acha que é responsável quando há um acidente de trânsito, Lucas? O carro é meu, mas é meu marido que atropela, por exemplo, ou qualquer pessoa. O carro é de A e é B quem atropela, uma vítima, tá? Então, são situações análogas, né, Lucas? No caso, ambos são responsáveis, tanto quem conduz o veículo como o proprietário, entende? Então, é assim, eu não concordo que o proprietário seja responsável. Eu também não concordo. Eu não estou aqui para dizer sobre o que eu concordo ou não. Eu estou aqui para trazer para vocês o que os tribunais decidem na prática, em casos concretos. Então, a professora, ao estudar essa disciplina, ela viu que é possível que o proprietário ele seja responsabilizado também. Perfeito? É possível que ele seja responsabilizado, mesmo que eu não concorde, mas é possível que ele seja. É claro que se nós formos os defensores do proprietário, nós vamos alegar que quem assumiu o risco foi o inquilino, porque ele que colocou ali na janela um vasinho e ele que deixou cair, né? Mas a gente não pode ter certeza de qual vai ser o entendimento do magistrado. Eu nunca me esqueço, uma época que eu era juíza leiga e uma pessoa, o conceito de propriedade própria ter rem. Toda vez que você tem um imóvel, o imóvel, ele sempre as características sempre são perseguidas ao dono, né? Então, por exemplo, você vai comprar um imóvel, ele não está com o IPTU em dia. Então, mas eu não era dono, eu passei a ser dono a partir de agora. Mas é uma responsabilidade, né, própria ter rem, porque as características do imóvel perseguem o imóvel. Perfeito. Então, você assume a responsabilidade. A partir do momento que você passa a ser proprietário, você assume a responsabilidade. Isso é tema, assim, que pode ser trabalhado em dissertação de conclusão de curso, porque existem muitas divergências, muitas implicações nisso. É um tema muito interessante. Se alguém ainda não tem um tema para escrever aí em dissertação, fica a dica para vocês, tá bom? E longe de mim querer trazer algo assim, algo vencido para vocês aqui hoje à noite. Eu só quero que você, eu quero suscitar a discussão, eu quero dizer para vocês
que tem divergência sobre o assunto, entendeu? Tem gordura para queimar dos dois lados. Tem quem defenda o proprietário e tem quem discorde, assim como o Lucas discordou, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, tá? Então, a primeira hipótese, né? É da responsabilidade civil de cobrança de dívida paga ou vencendo. Então, primeira hipótese, o credor demanda o devedor antes do vencimento da dívida. Qual vai ser a sanção civil? Então, a sanção civil é que o credor vai ficar obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento e a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro, tá? Isso me lembra, não sei porquê, mas me lembra a questão do cheque pré-datado, né? Aquela pessoa ansiosa. Você tem um cheque pré-datado, porque o cheque é um título de crédito à vista. Mas, como no direito, nós vamos ver que muitas vezes o costume ele é mais forte que a própria lei. Então, nós temos que, se o cheque for pré-datado, tem que se respeitar esta data. E já é pacificado pelos nossos tribunais que, se o cheque for depositado antes do prazo, gera um dano moral em ré ipsa. Olha que interessante, é muito interessante, né? A gente fica torcendo para o cheque ser depositado antes da hora para a gente ter um dano moral, perfeito? Mas, graças a Deus, felizmente, não acontece, porque é muito desagradável você ver a sua conta negativada e você correr o risco aí de sofrer uma restrição por causa disso. Bom, vamos voltar aqui, olha. Segunda hipótese, o credor demanda, o devedor em dívida já paga. Esse foi o caso aqui do meu cliente, da compra do caminhão. Então, pode ser no todo ou em parte. No caso do pagamento parcial, o credor deixa de ressalvar a quantia já recebida. A responsabilidade também ocorrerá se houver excesso de cobrança, ou seja, cobrar um valor superior ao caso devido. Então, de acordo com o artigo 940, não esqueçam desse artigo. Neste caso, a sanção será o pagamento em dobro do que houver cobrado, no caso da dívida já paga, ou o equivalente que exigir em excesso, no caso de cobrança pelo valor superior ao devido. Artigo 941. O artigo 941, ele é uma excludente de responsabilidade. O autor não vai suportar as penas civis dos artigos 939 e 940 se desistir da ação antes de contestar a lide, mas fica ressalvado ao réu, cobrado indevidamente, o direito de requerer indenização por qualquer dano suportado em razão da cobrança. Por exemplo, ele pagou advogado, já é um dano. Ele pode entrar com uma ação ali e pedir o valor das custas do advogado. Tranquilo? Beleza. Então, próximo. Responsabilidade patrimonial e solidárias dos autores e responsáveis. Então, vejam. A responsabilidade civil é de natureza patrimonial. Então, ela vai recair sobre bens do responsável. Se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Esses dias, uma pessoa me procurou e falou assim, doutora, eu queria processar uma pessoa e eu já queria pedir para o juiz uma liminar para que o juiz bloqueie o bem, para caso essa pessoa se tornar insolvente no futuro, eu já tenho um bem em garantia. O que vocês acham? É possível isso ou não? O que vocês acham? Vamos ver a opinião dos senhores. Não, uns falaram não, outros sim.
Então, vejam, pessoal, num processo de cognição, você não tem certeza se, por exemplo, você não tem certeza se você vai vencer a demanda ou não. O processo cognitivo, ele tem uma cognição exauriente, ampla, árdua, demora anos para o juiz se convencer que se o autor tem razão ou não. Então, por si só, pedir o bloqueio de um bem por conta de uma suposição não vai ser possível, tá? Mas nós temos um elemento que é importante ser dito aqui, que é a caracterização da hipoteca judiciária. Já ouviram falar? Hipoteca judiciária? Você pode pedir, quando é dada uma sentença, principalmente procedente, óbvio, você pode pedir que aquela decisão favorável ela seja averbada na matrícula de algum imóvel do réu, por exemplo. Você não vai impedir que o réu desfaça do patrimônio, mas vai ficar registrado que havia uma ação em face dele. Perfeito? Eu consegui uma vez, na prática, como advogada, a seguinte situação. Pessoal, vejam o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Nós estávamos diante de um divórcio e, como partilha desse bem, havia um imóvel. Esse imóvel foi adquirido na constância da união e, portanto, deveria ser dividido de forma equitativa entre ambos os cônjuges. No decorrer da ação do divórcio, o cônjuge vendeu este imóvel para o irmão, porque eles compraram o imóvel, mas não averbaram na escritura pública e não averbaram ali no nome deles. Eles só compraram e ficaram com uma procuração do antigo proprietário de que poderiam vender o bem. Então, o cônjuge pegou aquela procuração, não me diga como ele conseguiu, sem a assinatura da mulher, da cônjuge, e ele vendeu para o irmão dele. Olha que estranho. E o irmão dele vendeu para uma empresa e a empresa vendeu para um terceiro. E aí nós entramos com uma ação dentro do prazo legal de 4 anos, com uma ação de anulação de negócio jurídico. E nessa ação, eu havia feito vários pedidos e um deles era para bloquear o bem. E o juiz não bloqueou. Só que ele deu um dos outros pedidos que eu havia feito, que era a averbação na matrícula. Então, qualquer pessoa agora que for comprar desse terceiro vai saber que tem uma ação discutindo a legitimidade dessa venda do A para o irmão, do irmão para a empresa, da empresa para esse terceiro. Mas eles ficaram bravos, hein? Imaginem, né? Imaginem se não ficaram bravos, porque quem que vai, em sã consciência, comprar um imóvel que tem uma averbação ali, uma restrição, olha, um alerta, uma luz amarela, olha, tem uma ação correndo, pedindo anulação das vendas. Tudo pode voltar ao estado inicial. Gente, então é completamente frágil uma venda dessa. Qualquer tabelião, qualquer financiadora jamais autorizaria uma compra dessa. Bom, então eu coloquei aqui, olha, a responsabilidade civil é de natureza patrimonial. A responsabilidade civil recai sobre os bens do responsável. Se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Se o menor for emancipado, e aí? Eu já respondi, né? Eu ia perguntar, ele é capaz ou incapaz? Ele não é incapaz mais, ele responde pelos atos da vida civil. E a responsabilidade do pai passa a ser solidária e não mais subsidiária.
Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou levar o meu filhinho ali pro responsável. Espera aí. Desculpem, pessoal. Acontece. Só tem 4 anos, não entende nada, né? Então, vamos lá. Se o menor for emancipado, então ele não vai ser incapaz, a responsabilidade do menor com o pai vai ser solidária e não vai ser mais subsidiária, tá bom? Como é via de regra. Qual é a responsabilidade do menor? Responsabilidade subsidiária mitigada, como a gente já viu, tá? No entanto, enquanto ele for incapaz, já disse, olha, a responsabilidade é subsidiária e não solidária. Tá. Bom, a transmissão da responsabilidade civil para os herdeiros. Vamos lá. Artigo 943 do Código Civil. Então, a pergunta é, os herdeiros, eles são responsáveis pelos atos dos seus sucessores, tá? Então, tratada a transmissão do direito de exigir ou de obrigação de prestar reparação por danos. Tal direito ou dever se transmite com a herança nos limites das forças da herança. Ou seja, nesse caso, se o decújo, se o falecido deixou patrimônio, na proporção desse patrimônio, os herdeiros têm dever de reparar o prejuízo causado por ele, tá? O direito à reparação e a obrigação de prestar são transmitidos com a herança, sendo que o prazo de prescrição para a reparação civil não se suspende e tampouco se interrompe com a morte. Ele continua em relação aos herdeiros na forma do artigo 196. Bom, o direito de exigir a reparação, a que se refere ao artigo 943, abrange, inclusive, os danos morais, ainda que a ação não tenha sido iniciada pela vítima. Esses dias apareceu um caso no meu escritório, nem foi um caso que apareceu, mas o cliente estava contando e eu achei, assim, um caso muito sui generis. Ele um dia estacionou o seu veículo no centro da cidade. Não sei se foi no centro, mas ele estacionou o veículo de forma correta. Felizmente, ele fez, né, estacionou dentro dos limites ali. E veio uma condutora num veículo e ela abalroou nas costas do veículo do nosso cliente. E ela faleceu. E aí, imaginem o susto que o meu cliente levou, porque ele estava com o carro parado, estava estacionado corretamente. Ele nem estava dentro do carro no momento do acidente, perfeito? Agora, imaginem a responsabilidade dele caso o veículo estivesse estacionado de modo irregular. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Poderia dar ali uma culpa concorrente e ele poderia ser responsável pelo acidente também, tá? Como eu prometi para vocês, eu trouxe um pouquinho mais explicado sobre as causas excludentes de ilicitude. Quais são elas? Legítima defesa, exercício regular do direito e estado de necessidade. Para quem gosta aí do... eu coloquei a página aqui do livro que eu estava lendo, me perdoem, tá? Desconsiderem. Para quem gosta bastante de direito penal, se eu não estiver falando besteira, a legítima defesa está prevista no artigo 25 desse diploma, né? Então, o que ela fala aqui, a legítima defesa? Se o agente provocou o dano, mas foi levado a provocá-lo na repulsa a uma agressão, tem que ser uma agressão atual, injusta e iminente. Não pode, assim, uma semana depois você querer fazer justiça, não pode.
Tem que ser uma agressão atual, injusta e iminente. Então, o seu comportamento, ainda que cause um dano contra aquele que o agride, será imune de qualquer punição. Mas tanto no direito penal quanto no civil, você vai poder responder pelo excesso. O excesso da sua conduta será punível, tá? Entende-se a legítima defesa, eu trouxe o conceito que todas aquelas pessoas que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, tá? Já o exercício regular do direito. Se o agente procede não de modo contrário, mas conforme o direito, não há que se cogitar em ilícito, perfeito? Então, exercício regular de direito, por exemplo, um bombeiro que dá uma ordem para que uma pessoa saia de um imóvel, um salva-vidas que percebe que existe uma pessoa ali correndo risco de vida e ela está ali agitada, atrapalhando o resgate. Então, ele pode ali, através do exercício regular do direito dele, tomar as medidas necessárias para salvaguardar a vida daquela pessoa. E, por fim, nós temos o estado de necessidade. Este se encontra na deterioração ou destruição da coisa alheia a fim de remover um perigo iminente. Então, em estado de necessidade, você tem dois bens jurídicos ali em crise, né? Em risco. Então, para se afastar uma ameaça a um direito, permite-se que outro bem jurídico de igual ou menor valor seja sacrificado, perfeito? Entre, por exemplo, a vida, às vezes, de um animal e de um ser humano. Você poderia ali, deveria escolher, talvez, ali, a vida de um ser humano, perfeito? Entre a sua vida e a vitrine da loja, você vai preferir quebrar a vitrine da loja para defender a sua vida. O motorista que lança seu veículo sobre outro de modo a evitar um atropelamento, ou o sujeito que arromba uma porta para salvar uma vida. Então, optando em danificar a coisa alheia, não praticará o ato ilícito, desde que não exceda os limites do indispensável à remoção do perigo. Por exemplo, quando teve aquele acidente trágico lá na Boate Kiss, toda a população se mobilizou na época para quebrar, né, os muros da casa noturna para tentar salvar o maior número de pessoas possível. Isso é uma danificação ao patrimônio alheio, mas justificável. Era para proteger vidas, né? Tá bom? Entretanto, se na prerrogativa de defesa ou na tentativa de afastar o perigo iminente, no estado de necessidade, é atingido por um terceiro inocente, terá de indenizá-lo, cabendo ação regressiva contra quem provocou a situação de perigo. Isso é óbvio, né, pessoal? Ainda bem que existe a ação regressiva. Bom, algumas observações finais para a gente ir para os exercícios. Então, vamos lá. A violação do patrimônio acarreta um dano material. Beleza. A violação concreta dos direitos da personalidade acarreta um dano moral. Tranquilo, já sabemos disso. A violação da aparência acarreta um dano estético. Isso mesmo. A violação de uma chance acarreta o dano pela perda de uma chance, e etc. E assim sucessivamente. Bom, a indenização se mede pela extensão do dano. Perfeito? O dano deve ser reparado na sua integralidade. Perfeito? Só estaremos diante de uma exceção quando o responsável for o menor. Beleza? O objeto, né, da reparação civil é recompor a vítima ao estado em que ela se encontrava antes do injusto,
nem sempre essa reparação vai ser integral, né? Como que você recupera a vida de uma pessoa? É muito complicado, né? Por isso que a função da responsabilidade civil não é apenas reparadora, mas é também punitiva, né? E acautelatória. Bom, o artigo 944, ele vai falar o seguinte: se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Nesse caso, excepciona-se o princípio da restituição integral, para se fixar a indenização por equidade. Essa possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente, estabelecido no artigo 944, parágrafo único, deve ser interpretada de modo restritivo. O artigo 944 também não afasta a possibilidade do dano punitivo ou pedagógico para, né, o responsável. Bom, no caso da vítima ter contribuído, ainda que minimamente, para o dano, a indenização também vai suportar a redução na proporção da contribuição da vítima. É o que se convencional chamar de culpa concorrente. A culpa concorrente, ela não exclui a responsabilidade de indenizar, mas ela é um fato de redução. Imaginem aquele meu cliente se ele estivesse estacionado fora do local devido. Seria uma culpa concorrente. Ele seria responsável pela morte da condutora. Também muito dependeria do modo como ele estacionou. Se completamente fora ou não. Tudo isso o juiz levaria em consideração. Tranquilo? E aqui eu trago para vocês alguns exercícios, tá bom? Salvo engano, são apenas 4 exercícios, todos questões de concurso, para a gente ficar mais preparado nessa disciplina. Então, vamos lá. Exercícios de fixação de conteúdo. Em relação à aula, tranquilo? Espero que sim. Então, vamos lá. Esse aqui vai falar sobre a responsabilidade dos pais em face do menor. Tranquilo? Ele é muito interessante. Prestem atenção, por favor. Então, olha só. Lucas, menor de idade, filho de Mara e Júlio, praticou um ato ilícito que culminou na morte de Pablo. Após tomar conhecimento do evento, Joana, mãe da vítima, ajuizou ação compensatória de danos morais contra Mara e Júlio, em decorrência da conduta praticada por seu filho. Durante a instrução processual, Júlio demonstrou que não mantinha mais vínculo matrimonial com Mara e que o menor estava coabitando com a mãe e sob a guarda desta. Comprovou também que Lucas não estava em sua companhia no momento da prática do ato ilícito e que dias antes Mara havia comprado uma arma de forma irregular que fora usada no cometimento do crime. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da legislação aplicável ao caso, do entendimento doutrinário sobre o tema e da jurisprudência do STJ. Então, eu gostaria que vocês lessem as alternativas e me dissessem, olha, letra A responsabilidade de Lucas é objetiva, assim como a de seus pais, Mara e Júlio? Letra B, o pleito de Joana deve ser julgado improcedente em relação a Júlio, pois o contexto fático demonstrou situação que exclui sua responsabilidade? C, o limite humanitário da indenização aplicável a Lucas não é extensível aos seus pais, devido ao princípio da reparação integral do dano. E D, a presunção absoluta do dever de vigilância dos pais em relação ao filho Lucas, decorrente do poder familiar. Pessoal, antes da gente dar a resposta, eu gostaria de conversar com vocês sobre um recurso especial, quem até quiser anotar aí,
um recurso especial, ele foi julgado no Rio Grande do Sul, número 777.327. Anotem aí, depois vocês estudem ele, que é muito interessante, é um caso, né? Isso mesmo, 777.327. O STJ, nesse caso, ele teve o seguinte entendimento: ambos os genitores, inclusive aquele que não detém a guarda, são responsáveis pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores, salvo se comprovarem que não concorreram com culpa para a ocorrência do dano. Então, na espécie, eu vou ler para vocês o entendimento da STJ. Na espécie, a genitora assumiu o risco da ocorrência trágica ao comprar um revólver 3 ou 4 dias antes do filho cometer o crime, arma adquirida de modo irregular e sem cautela alguma. Assim, tal circunstância caracteriza excepcionalidade que isenta o genitor, que não detém a guarda e não habita no mesmo domicílio. Nesse caso, não responderia solidariamente pelo ato ilícito cometido pelo menor. A responsabilidade do incapaz pela reparação do dano é subsidiária e mitigada, isso a gente já explicou. Nesse caso, não haveria um litisconsórcio passivo necessário, mas sim um litisconsórcio facultativo e simples. Então, com esse entendimento, a letra A está errada, certo? Porque o Júlio, que é o pai, conseguiu isentar a responsabilidade dele. A letra B é o gabarito. O pleito de Joana deve ser julgado improcedente em relação a Júlio, pois o contexto fático demonstrou a situação que exclui a sua responsabilidade. A letra C, o limite humanitário da indenização aplicável a Lucas não é extensivo a seus pais. É extensivo, a gente já viu, né? Devido ao princípio da reparação integral do dano, a gente viu que em relação aos menores, esse princípio da reparação integral do dano, ele sofre exceções, ele sofre resquícios. E letra D, a presunção é absoluta? Não, ela é relativa, pessoal, ela é relativa. Olha, tá difícil da gente achar alguma coisa absoluta no direito, viu? Tá difícil. Quando alguém disser algo absoluto, leia de novo, porque as chances são difíceis de ser absoluto. Alguém não entendeu por que o gabarito é a letra B? Podemos partir para 2? Eu acho que se fosse aberta seria mais difícil. Concordam comigo? Bom, vamos lá. Número 2. Bom, Maria, aposentada, compareceu a uma agência bancária para sacar seu benefício previdenciário. No entanto, ao consultar o extrato, verificou que o numerário fora sacado por terceiro. Inconformada, procurou a Defensoria Pública, que ajuizou a ação de indenização, requerendo, entre outras coisas, a inversão do ônus da prova em favor de Maria. Por sua vez, em sua resposta, a instituição financeira alegou o fato exclusivo da vítima, porquanto a operação fora realizada mediante a utilização de cartão e senha pessoal. Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da legislação aplicável ao caso e da jurisprudência do STJ. Sabe o que eu acho interessante? Quando a gente faz prova da OAB, a gente, na primeira fase, a gente responde as questões com base na lei. E quando a gente faz prova da magistratura, MP e etc., eles perguntam assim, à luz do entendimento dos tribunais, então não basta que você saiba a lei, você tem que saber o entendimento, por exemplo, da STJ, né? Então vamos ver quais são as respostas. Olha, letra A.
o juiz deverá deferir o pleito de inversão do ônus da prova em favor da autora, pois cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade do saque. Letra B. Maria deverá demonstrar sua vulnerabilidade e a verossimilhança do alegado. Letra C. O momento processual adequado para a inversão do ônus da prova será quando a sentença for proferida. E letra D. O fato exclusivo da vítima não afasta a responsabilidade, pois ele sucumbe ao princípio da reparação integral em favor do consumidor. Nós temos aqui duas claras, erradas e duas, né, possíveis. Olha só, não sei se vocês observaram, mas a letra C e a letra D estão fora de cogitação. Conseguem enxergar isso? Por quê, professora? A letra C, olha só, o momento processual adequado para a inversão do ônus da prova é no momento da sentença. Não é pacífico esse entendimento. O mais ideal é que a inversão do ônus da prova ocorra antes da instrução, para que as partes saibam sobre quem vai recair o ônus da prova. Então, e mesmo que fosse na sentença, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e cabe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Perfeito? Então, a letra C, isso, perfeito, é isso mesmo. É muito comum isso no despacho inicial, né? Acontecer, é o mais comum, eu também, eu vejo acontecer no despacho preliminar positivo. E a letra D, ela está errada porque ela fala assim, olha, o fato exclusivo da vítima não afasta a responsabilidade. Imagina, a gente acabou de ver que se a vítima der causa ao dano, ela afasta a responsabilidade, então, impossível. A resposta ou é a letra A ou é a letra B. Bom, por que que a resposta é a letra A? Vamos ver. A letra B está errada porque a vulnerabilidade é implícita, pessoal. Você não precisa provar vulnerabilidade, perfeito? Então, o que você precisa provar é a hipossuficiência. Professora, o que é hipossuficiência? É uma vulnerabilidade agravada. Todos os consumidores são vulneráveis. Eu não preciso provar isso. Isso é implícito, tá bom? Por isso que o gabarito é a letra A. Só voltando nesse assunto da vulnerabilidade, a explicação delas, né, da vulnerabilidade não precisar ser demonstrada, está prevista aqui no artigo 4, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Só nos resta a letra A. Então, mesmo que a gente não soubesse que o gabarito é a letra A, por exclusão, a gente acertaria o gabarito. Por que que o gabarito é a letra A? O juiz deverá deferir o pleito de inversão do ônus da prova em favor da autora, pois cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade do saque. Eu quero trazer para vocês um entendimento do STJ. Nós temos aqui também um recurso especial, quem quiser anotar o número 1.063.511. Então, vou repetir. 1.063.511 foi julgado em São Paulo, no ano de 2017, tá? Olha o entendimento do STJ. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusiva do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente gerariam a responsabilidade do banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não aconteceu na espécie. Então, nós temos que tomar cuidado com a integridade tanto do nosso cartão quanto da senha. Tranquilo? Posso ir para o 3? Tranquilo? Entenderam por que que a letra A é o gabarito? Gostaram do exercício? Espero que sim. Vamos para o 3. À luz do Código Civil, do entendimento doutrinário sobre o tema e da jurisprudência do STJ,
Assinale a opção correta a respeito da responsabilidade civil e da obrigação de indenizar. Oba, vamos lá. Então, letra A. A embriaguez do segurado que conduz veículo automotor, por si só, é causa suficiente para exclusão da garantia, pois houve agravamento do risco? Verdadeiro ou errado? A letra A, verdadeira ou falsa? A gente tem que fazer uma por uma agora. A embriaguez do segurado que conduz veículo por si só é causa suficiente para exclusão da garantia? O que o STJ tem decidido sobre isso? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, é falsa. Ela por si só não é causa suficiente para exclusão. Tem que estar previsto, tá bom? É o que a gente falou na semana passada sobre a previsão contratual. Olha o entendimento do STJ. Até vou passar aqui para vocês de novo. Recurso especial. Anotem aí, número 1.596.454, Rio de Janeiro. Então, recurso especial, número 1.596.454 do Rio de Janeiro. Para quem quer estudar para magistratura, MP, comece a se acostumar a estudar jurisprudência, tá? Lei não é suficiente. Então, olha só. O que o STJ fala? Independentemente de cláusula restritiva prevista em contrato, o simples fato do segurado em acidente de automóvel estar embriagado não exclui por si só o direito à indenização do seguro, exceto quando esse fator promove significativo incremento do risco de ocorrência do sinistro. E nada impede também que a seguradora faça a previsão de que se o segurado tiver embriagado, ela não vai segurar, né? Ela não vai proteger ali o sinistro. Todas acho que fazem isso. Enfim, vamos para a letra B. No caso de violação da posse, se a coisa se perder e deixar de existir, a indenização em favor do possuidor terá de ser estimada pelo seu valor ordinário e de afeição. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Se a coisa se perder, deixar de existir, e aí aquele que perdeu vai entrar com uma indenizatória, qual que vai ser o valor? O valor ordinário de afeição, só o valor ordinário ou só o valor de afeição? Verdadeira. Artigo 952 do Código Civil. Vou ler para vocês. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes. Faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje àquele. Letra B é o gabarito. Agora vamos continuar para ver por que a letra C e a letra D estão erradas. A aplicação da teoria da perda de uma chance restringe-se aos danos materiais? Negativo. A perda de uma chance, ela pode abranger também danos morais. Letra D. A responsabilidade do dono do animal pelos danos por este ocasionados a terceiros decorre do instituto da culpa presumida? Não. Decorre da responsabilidade objetiva, conforme o artigo 936 do Código Civil. O que fala o artigo 936? O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Tranquila essa, né? Essa com a legislação na cabeça a gente acertaria.
E última de hoje, para a gente poder ir embora, pessoal. Número 4, que vai falar sobre construção. De quem é a responsabilidade? Olha lá, Lucas, vamos prestar atenção para ver, né? Então, olha só. Joaquim, transitando por uma rua, foi atingido por tijolos que caíram de um prédio em ruína, cuja falta de reparos era manifesta, sofrendo graves lesões e ficando impedido de trabalhar, experimentando prejuízos materiais na ordem de 100 mil reais, deles fazendo prova. Ajuizada a ação, defendeu-se o proprietário, alegando que desconhecia a necessidade de reparos, porque há muito tempo, já idoso, residia em uma casa de repouso, achando-se referido imóvel abandonado e sujeito a invasões. No curso do processo, Joaquim faleceu, requerendo seus herdeiros habilitação, pretendendo receber o que fosse devido a Joaquim. No caso, a responsabilidade do proprietário é. Então, olha, letra A, C, D, A, C e D falam que é objetiva. E a letra B e E falam que é subjetiva. Então, já vamos classificar aqui. Para os senhores, a responsabilidade, ela é objetiva ou subjetiva? Perfeito. É objetiva. Então, já excluímos nessa brincadeira a alternativa B e E. Então, o gabarito tem que ser alternativa A, alternativa C ou alternativa D. Então, vamos lá. Letra A é objetiva. E a alegação do abandono em razão da idade não aproveita ao réu, mas os direitos do autor não se transmitem a seus herdeiros, porque personalíssimos, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito. Pessoal, então, o que acontece, né? A alegação do abandono em razão da idade não aproveita ao réu. Então, a partir do momento que você passa a ser velho, você não é mais responsável, né? Pelos danos que provoca, você é responsável, independente da sua idade. Mas os direitos do autor não se transmitem aos seus herdeiros? Errado. Se transmitem. Acabamos de ver isso, tá bom? Então, nesse caso, a letra A ela está fora de cogitação, porque os filhos da vítima, eles poderiam ser aqui sucedidos nessa ação para receber em prol do seu pai. Bom, então tem que ser a letra C ou a letra D. A letra C vai falar, é uma responsabilidade objetiva e a alegação de abandono em razão da idade não aproveita ao réu, devendo a ação ser julgada procedente, incidindo juros e transmitindo-se os direitos do autor aos seus herdeiros. E a letra D é o oposto dela, olha, é objetiva, mas o réu tem a seu favor suas alegações, que devem ser acolhidas como excludente de responsabilidade, julgando-se a ação improcedente, mas se for julgada procedente por falta de prova das alegações do réu, o direito do autor se transmite aos seus herdeiros, incidindo juros. Me digam, qual que é o gabarito? Letra C ou letra D? Só o Lucas, pessoal? Quem mais? Pessoal, sim, é a letra C. Ela é objetiva, tá? A alegação de abandono em razão da idade não vai aproveitar o réu e deve ser julgada procedente. Não importa que ele abandonou o imóvel, para vocês verem, a responsabilidade ela permanece, né? Incidindo juros e transmitindo-se os direitos do autor aos seus herdeiros. Então, pessoal, a aula de hoje, ela
ela termina por aqui, né? Possivelmente na semana que vem nós vamos tratar sobre processo civil. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Vou disponibilizar essa aula daqui a pouco no AVA e também deixar a aula com as respostas lá à disposição dos senhores, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.